Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Querido irmão, querida irmã, eu estou passando por aqui para fazer uma meditação contigo, com cada um de vocês que me ouve nessa hora, a respeito do livro de Ruth, para deixar uma mensagem muito importante. Nem sempre, as coisas que acontecem aparentemente na nossa vida, que a gente olha com mais olhos para essas coisas, até coisas às vezes ruins, nem sempre isso é ruim de fato na nossa vida. Então, eu queria partir do princípio para dizer assim, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. E no livro de Ruth, eu vou começar lendo essa passagem aqui para a gente poder fazer a nossa meditação. É o capítulo 1 do livro de Ruth, diz assim: No tempo que governavam os juízes, sobreveio uma fome na terra. Um homem partiu de Belém de Judá com sua mulher e seus 2 filhos, indo morar nos campos de Moabe. Chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Seus 2 filhos chamavam-se Malom e Queilom. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegados à terra de Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, deixando com ela seus 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas, chamadas uma Orfa e a outra Ruth. Viveram lá aproximadamente 10 anos. Malom e Queilom morreram, ficando Noemi só, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Então levantou-se Noemi e partiu da região de Moabe com suas 2 noras, porque ouviu dizer que o Senhor tinha visitado o seu povo e lhe tinha dado pão. Deixou, pois, aquele lugar onde habitara com suas 2 noras e pôs-se a caminho de volta para a terra de Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, vamos entender o pano de fundo que está por trás dessa passagem. O texto nos diz que Elimeleque sai de Belém com sua mulher Noemi e vai para a terra de Moabe com seus 2 filhos, Malom e Queilom. Veja, aqui é interessante a gente olhar para esse texto e mergulhar na profundidade que ele quer nos dizer. Veja, Belém é a terra do pão. Belém significa casa do pão. E a casa do pão não tem pão. Então, Elimeleque e sua mulher Noemi, eles vão para a terra de Moabe. Quem é o povo moabita? Isso é importante a gente dizer aqui. Quem é o povo moabita? Olha, Moabe é o povo que nasceu do incesto de Ló com sua filha primogênita. Lá no livro do Gênesis, se nós formos ler lá, nós vamos ver que as 2 filhas de Ló embebedam o pai e as 2 ficam grávidas do próprio pai. Então ali há uma relação incestuosa. É um pecado, né? É algo que a gente não consegue, inclusive, conceber na nossa cabeça. Mas acontece isso na história bíblica. Ló, quem era Ló? Ló era o sobrinho de Abraão. Ló é aquele lá daquela passagem da intercessão de Sodoma, que Abraão fica pedindo a Deus, né? Se tiver lá 40 justos, se tiver 30 justos, se tiver 20 justos, se tiver 10 justos. E Abraão vai lá e ele salva o seu sobrinho de toda a desgraça que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, qual Deus fez descer fogo do céu, enxofre, consumiu tudo. Inclusive a passagem bíblica fala que a mulher de Ló, por olhar para trás, ela acaba virando uma estátua de sal. Seja como for, então Moabe é o povo que vem do incesto, dessa relação incestuosa que Ló teve com uma das suas filhas. Aliás, ele teve com as 2, né? Mas Moabe é o filho, né, da filha primogênita de Ló.
Então, Moabe, na Bíblia, é considerada a terra de pecado, é o lugar de pecado. E veja, Elimeleque com Noemi, eles vão exatamente para Moabe. E eles lá, o texto diz que os dois filhos se casam com duas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra chamada Ruth. Acontece que morre Elimeleque, morre os dois filhos de Noemi e ficam uma anciã e duas noras, as três viúvas. Esse aqui é o cenário de tragédia que a gente vê, queridos irmãos, nessa história bíblica, que o livro de Ruth começa a contar para cada um de nós. Isso aqui é um contexto muito bom para a gente olhar aqui, que nem tudo que acontece com a gente pode ser que tenha um final trágico, porque o final do livro de Ruth, ele é maravilhoso, ele é lindo, é esplêndido, para dizer algo depois que a gente vai entender aqui na nossa meditação. Mas veja, o que acontece aqui? Acontece que naquela época, uma mulher ficar viúva era uma tragédia, e 3 mulheres viúvas era uma tragédia triplicada. A história vai contar que Noemi, ela quer voltar, ela libera suas duas noras, mas uma delas, chamada Ruth, não larga sua sogra de maneira nenhuma. Ela chega num determinado momento do livro de Ruth a dizer: o seu Deus será o meu Deus, a tua terra será a minha terra, sua sepultura será a minha sepultura. Então aqui nós já temos uma história de fidelidade impressionante de Ruth com a sua sogra Noemi. Acontece que elas voltam, as duas. Orfa volta, né, para sua terra, não vai com Noemi nem Ruth, e eles chegam de volta à terra de Judá, porque a terra de Judá de novo estava tendo a abundância do pão. Isso que acontece. E chega lá, Ruth, ela vai respigar nos campos de Boaz. Boaz era uma figura que ele era uma pessoa de muitas posses, ele tinha campos de respiga de trigo, né? E o que era a respiga? Então, quando diz que Ruth foi respigar nos campos de Boaz, quer dizer que ela foi lá catar a xepa, né? É como a gente diz hoje, quando uma pessoa vai na feira catar o que sobra, o que o pessoal vai jogar fora e que não tem muito valor, não presta muito, alguma coisa está ruim ou começando a estragar, isso era respiga. O pessoal tirava o trigo bom e ficava lá aquele resto, né? Até que Boaz um dia ele vê, né, Ruth fazendo isso, ele se informa de quem é ela, e Boaz é um daqueles que tem o direito de resgate, né, para poder garantir a posteridade daquela família. Isso fazia parte da tradição em Israel. Agora é interessante que, mesmo Boaz tentando, dizendo que tem um outro na frente dele, o texto vai dizer isso mais adiante, nós não pegamos esse capítulo ainda, né? Outra pessoa tinha o direito de resgate, mas a pessoa, quando sabe que, além de pegar aquilo que era propriedade de Elimeleque e todas as realidades, também teria que se casar com, teria também que assumir também Ruth. Então ele não quer e passa a vez para Boaz. O que acontece, para resumir um pouco toda essa história grande, é que Boaz, ele casa com Ruth, ele assume ela, ele dá uma posteridade e com isso ele causa não só a Noemi, sogra de Ruth, mas também a Ruth, ele causa a ela uma grande dignidade, ele eleva essa mulher guerreira, batalhadora, que aqui preciso dizer algo, que mesmo nos momentos de dificuldade suprema, nem Noemi, nem Ruth, nenhuma das duas, elas deixam a peteca cair. Nenhuma das duas abaixa a cabeça, nenhuma das duas desiste, elas vão lutar e por isso elas saem vencedoras. Mas, irmãos, o importante aqui que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar na nossa meditação, é para dar o desfecho dessa história. Só para dizer o seguinte, que ao Boaz casar com Ruth, e nós temos aqui uma moabita, vamos lembrar aqui, né? Nós temos uma moabita, uma estrangeira, que vem da terra de pecado. Ela
conserta a sua vida, casa com Boaz e eles têm um filho. O filho se chama Obed. O texto vai dizer isso. Lá no finalzinho do livro de Ruth, né? É um livro pequeno que eu recomendo para que você possa ler. São apenas 4 capítulos o livro de Ruth, então é facílimo de ler, muito tranquilo. 4 capítulos apenas, mas no final eles têm um filho chamado Obed. E desse filho, Obed, ele tem um outro filho que se chama Jessé. E daí talvez, você que conheça a Bíblia, já deve estar entendendo tudo, né? Quem é Jessé? Bom, Jessé é o pai do rei Davi. Para dizer que na descendência de Jesus, porque Jesus ele é da descendência davídica, ele é da descendência de Davi, ele é filho de Davi, como diz todas as profecias messiânicas, mas para dizer que na descendência de Jesus tem, né, moabita, gente que vem de uma vida de pecado, né? Tem prostituta que é Raabe, que lá, se a gente voltasse mais ainda, nós vamos ver a descendência também, que tem lá até Raabe, que foi aquela prostituta que acolheu o povo de Deus quando eles entraram em Jericó. Isso é importante dizer aqui também, mas para dizer que de todo o mal, Deus é capaz de tirar um bem se a gente mantém a Ele a confiança e a fidelidade. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, minha irmã, o que tem acontecido na sua vida que você possa estar olhando e você possa estar dizendo, está dando tudo errado. Não era isso que eu tinha sonhado para mim, não era isso que eu tinha pensado para mim. Eu digo para você, fique fiel a Deus. Mantenha a sua fidelidade a Deus e você verá, sem demora, como Deus ele é fiel. De cada mal, ele tirará um bem. Na própria descendência do Senhor, diante dessa história que tinha tudo para ser uma história com um final muito trágico, que fala de morte, que fala de fome, que fala de tantas realidades, né, de enfermidade, de tantas outras realidades ruins, mas o Senhor, ele é fiel para com os seus. Eu não sei o que você está vivendo agora, eu não sei o que você está passando agora, mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, mantenha firme os propósitos que você fez com Deus, espere no Senhor e tenha coragem, espera em Deus e você verá sem demora como Deus ele é poderoso para que de uma coisa ruim ele possa suscitar filhos a Abraão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.